Meu nome é Kayla e preciso contar sobre algo que aconteceu comigo recentemente. Eu tenho minha própria empresa de marketing. Trabalhamos com pequenas e médias empresas, ajudando-as a divulgar seus produtos e serviços. O trabalho paga bem, muito bem, na verdade. Ao longo dos anos, consegui economizar dinheiro suficiente para comprar uma casa para meus pais. Eles ficaram tão felizes quando lhes entreguei as chaves, 7 anos atrás. Também ajudei meu irmão financeiramente. O nome dele é Marcos, e ele mora com a esposa Jennifer e os 2 filhos em um apartamento alugado. Eu pago o aluguel desse apartamento todos os meses e faço isso há anos. Marcos trabalha como gerente de vendas, mas o salário dele não é muito alto, então decidi ajudá-lo. Alguns anos atrás, comprei uma casa de campo à beira do lago. Fica a cerca de 1 hora de carro da cidade. Não vou lá com frequência porque o trabalho me mantém ocupada, mas aquele lugar se tornou meu refúgio pessoal. Quando o barulho da cidade fica demais, faço uma mala e passo o fim de semana lá. A casa é pequena, mas aconchegante. Tem um gramado bonito, um deck de madeira e uma vista do lago. Dei chaves extras para meus pais, caso houvesse alguma emergência, como um cano estourado ou algo assim. Até onde eu sabia, eles nunca usaram essas chaves. Na última terça-feira, eu estava no escritório trabalhando em uma nova campanha para um cliente quando meu telefone tocou. Era Robert, meu vizinho da casa de campo. Não éramos amigos próximos, apenas nos cumprimentávamos quando nos encontrávamos. Então, quando vi o nome dele na tela, fiquei surpresa. Oi, Kayla, queria te checar uma coisa, disse Robert. Claro, o que houve? Você vendeu sua casa ou está fazendo alguma reforma lá? Parei de digitar e fiquei olhando para a tela do computador. Do que você está falando? Eu não vendi nada e não estou fazendo nenhuma reforma. Bem, tem gente na sua propriedade agora. Trabalhadores de construção. Eles têm um caminhão e equipamentos. Parece que estão fazendo um trabalho sério. Meu coração começou a bater mais rápido. Você tem certeza de que é minha casa? Absoluta certeza. Estou olhando para ela agora. Quer que eu te mande uma foto? Sim, por favor, mande imediatamente. 1 minuto depois, meu telefone vibrou. Abri a foto e senti meu estômago cair. Lá estava minha casa, meu gramado, e um grande caminhão com o nome de uma empresa de construção escrito na lateral. Mas o que realmente me chocou foi ver pessoas que eu reconhecia na foto. Meus pais estavam perto da entrada. Meu irmão Marcos também estava lá, junto com a esposa Jennifer. Eles conversavam com alguns trabalhadores e apontavam para diferentes partes da casa. Ampliei a foto e li o nome da empresa no caminhão. Então lembrei de ter comprado aquela casa, assinado todos os papéis, pago com meu próprio dinheiro. Aquela era minha propriedade, meu refúgio, meu lugar. E agora alguém estava fazendo obras lá sem a minha permissão. Eu não liguei para ninguém. Eu não queria ter essa conversa pelo telefone. Eu precisava ver tudo com meus próprios olhos e falar com eles cara a cara. Avisei minha assistente que estava saindo do trabalho, peguei as chaves do carro e saí da cidade. Durante todo o caminho, não parava de pensar no que poderia estar acontecendo. Talvez fosse algum mal-entendido. Talvez eles só estivessem conferindo alguma coisa. Mas, lá no fundo, eu sabia que algo estava muito errado. Quando cheguei à casa de campo, vi que o caminhão da construção ainda estava lá. Os trabalhadores carregavam materiais para dentro da casa. Meus pais perceberam meu carro imediatamente e vieram até mim. Minha mãe sorria. Meu pai parecia calmo. Eles agiam como se tudo estivesse completamente normal. Saí do carro e perguntei diretamente: o que é tudo isso? O que está acontecendo aqui? Minha mãe respondeu primeiro, ainda sorrindo. Ah, querida. Decidimos fazer algumas reformas na casa. Estamos ampliando um pouco. Depois que tudo estiver pronto, Marcos, Jennifer e as crianças vão morar aqui. Olhei para meu pai. Ele concordou com um aceno. Sim, esta casa de campo é pequena demais para uma família com filhos, então decidimos ampliá-la. Vamos adicionar mais um quarto e expandir a área de estar. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo.
Eles falavam tão casualmente, como se estivessem me contando sobre os planos para o jantar, e não sobre destruir minha propriedade. Corri passando por eles para dentro da casa. Lá dentro, vi que os trabalhadores já haviam derrubado uma das paredes. Havia poeira por toda parte. Eles haviam começado a construir uma extensão, e o lugar inteiro parecia um canteiro de obras. Virei-me para meus pais, que me seguiram para dentro. Vocês perderam completamente a cabeça? Esta é a minha casa, minha propriedade. Vocês não tinham nenhum direito de fazer isso. Meu pai cruzou os braços. Não precisamos pedir sua permissão. Somos uma família, e você mesma nos deu chaves extras desta casa. Antes que eu pudesse responder, Marcos entrou. Ele parecia irritado, como se eu fosse a causadora de problemas. Kayla, pare de ser tão dramática. Você já tem um apartamento grande e caro no centro da cidade. Além disso, tem um negócio próprio e ganha bem. Essa situação é injusta. Eu sou obrigado a morar com minha esposa e meus filhos em apartamentos alugados enquanto você possui várias propriedades. Fiquei parada olhando para todos eles, meus pais, meu irmão, as pessoas que eu havia ajudado por anos, aquelas que eu sustentava financeiramente. E agora eles estavam na minha casa defendendo a decisão de tomá-la de mim sem nem me perguntar. Senti a raiva crescendo dentro de mim, mas sabia que, se começasse a gritar, nada de bom aconteceria. Então saí silenciosamente, entrei no carro e dirigi embora. Pude vê-los no retrovisor, provavelmente pensando que eu me acalmaria e aceitaria os planos deles. Mas eles estavam muito enganados quanto a isso. Voltei para a cidade, mas não fui para casa. Estava muito irritada para simplesmente sentar e não fazer nada. Precisava agir imediatamente. Parei em uma cafeteria, abri meu laptop e procurei pela empresa de construção cujo nome eu tinha visto no caminhão. Encontrei o site deles e o endereço do escritório. Não era longe de onde eu estava. Peguei meu tablet, onde guardava cópias digitais de todos os meus documentos importantes, incluindo a escritura da casa de campo, e fui direto para o escritório deles. O escritório da empresa de construção ficava em um pequeno centro comercial. Entrei e pedi à recepcionista para falar com o diretor. Ela disse que ele estava ocupado, mas eu expliquei que era urgente e dizia respeito ao projeto que estavam realizando na minha propriedade. Ela fez uma ligação e, 5 minutos depois, eu estava sentada no escritório do diretor. Ele era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos. Se apresentou como Dan Miller. Não perdi tempo com formalidades. Abri meu tablet e mostrei a ele os documentos da propriedade. Eu sou a proprietária da casa onde os seus trabalhadores estão fazendo obras neste momento. Quero saber com base em que vocês iniciaram essa reforma e quem assinou o contrato com vocês. Dan ficou visivelmente desconfortável. Ele abriu uma pasta sobre a mesa e puxou alguns papéis. Um casal de idosos veio até nós 2 semanas atrás. Eles apresentaram uma procuração da proprietária. Disseram que eram inquilinos e que a dona havia dado permissão para fazer reformas. Você tem cópias desses documentos? Sim, claro, respondeu ele. Ele fez cópias para mim. Analisei rapidamente. Havia um documento com a minha assinatura exceto que não era a minha assinatura. Alguém a havia falsificado. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava aquelas folhas. Senhor Miller, essas pessoas mentiram para você. Eu nunca assinei nenhuma procuração. Essa assinatura é falsificada. Eu sou a única proprietária dessa casa e nunca autorizei qualquer obra. Seus trabalhadores devem parar imediatamente. O rosto de Dan empalideceu. Você tem absoluta certeza? Completamente. Aqui estão meus documentos que comprovam a propriedade. Quero todo o trabalho interrompido agora, hoje. Se seus trabalhadores continuarem, vou responsabilizar legalmente a sua empresa por todos os danos. Dan pegou o telefone e fez uma ligação. Ouvi quando ele ordenou que parassem todo o serviço no meu endereço imediatamente e que recolhessem tudo e fossem embora. Quando desligou, pediu desculpas várias vezes. Peguei todas as cópias dos documentos relacionados à minha casa e fui embora. Eu estava dirigindo de volta quando meu telefone tocou. Era meu pai. Atendi. Por que os construtores arrumaram tudo e foram embora?
Ele perguntou com a voz rígida, como se estivesse bravo comigo. Porque a casa é minha e eu não quero reforma nenhuma lá. Kayla, o que você está fazendo? Nós já pagamos o depósito. Vocês pagaram usando documentos falsificados. Vocês falsificaram a minha assinatura. Isso é crime. Agora vocês vão ter sérios problemas. Você não teria coragem de fazer nada contra a própria família. Quer apostar? Respondi, e desliguei. Minhas mãos ainda tremiam, mas agora era de adrenalina, não de medo. Liguei para meu advogado, Peter Ramon, que cuidava das questões jurídicas da minha empresa há anos. Disse a ele que precisava vê-lo com urgência para tratar de um assunto pessoal. Ele disse que poderia me receber em 1 hora. No escritório do Peter, coloquei tudo sobre a mesa. Mostrei os documentos falsificados, a escritura da propriedade, as fotos enviadas pelo meu vizinho. Contei toda a história. Peter ouviu atentamente, fazendo anotações. Kayla, o que seus pais e seu irmão fizeram é falsificação de documentos. Isso é crime. Você pode processá-los, e eles terão que te indenizar por todos os danos à propriedade. Eu queria exatamente isso. Peter fez uma ligação ali mesmo. Quando terminou, disse que, no dia seguinte, um especialista em danos à propriedade iria até minha casa de campo para avaliar tudo. Agradeci a ele e fui para casa. Naquela noite, não jantei. Fiquei apenas sentada no sofá, pensando em tudo o que havia acontecido. Senti-me traída. Eram pessoas que eu havia apoiado por anos, e elas me tinham dado uma facada pelas costas. No dia seguinte, me encontrei novamente com Peter. Ele já tinha o laudo da avaliação. O especialista havia documentado tudo, o gramado destruído, a parede derrubada, a ampliação desnecessária que haviam começado a construir. O valor total do dano foi estimado em $15.000. Este é um caso sólido, disse Peter. Mas preciso te perguntar, você tem certeza de que quer prosseguir? São sua família. Tenho certeza. Mas tenho outro assunto em que preciso da sua ajuda. Puxei outra pasta da minha bolsa. Dentro estavam todos os documentos da casa onde meus pais moravam, a casa que eu havia comprado para eles 7 anos atrás. Esta casa sempre foi minha. Meus pais viveram lá de graça todos esses anos. Pagavam apenas as contas de consumo. Eu pagava o imposto da propriedade e nunca cobrei aluguel. Agora quero despejá-los. Peter examinou os documentos cuidadosamente. Está tudo em ordem. A casa é sua. Eles não têm contrato de aluguel. Moram lá apenas porque você permitiu. Legalmente, você tem todo o direito de despejá-los. Tem certeza disso? Absoluta certeza. Certo. Me dê 30 minutos. Peter redigiu uma notificação de despejo. De acordo com a lei, eu precisava dar 30 dias para que eles deixassem a casa. Ele imprimiu o documento e me entregou. Coloquei-o na minha pasta junto com o laudo de avaliação dos danos. Fui para casa e esperei. Sabia que eles entrariam em contato em breve. Naquela noite, minha mãe ligou. Sua voz estava fria. Seu pai e eu estamos muito desapontados com você. Precisamos conversar. Haverá uma reunião de família amanhã à noite em nossa casa. Você precisa estar lá. Eu já podia imaginar como seria essa reunião. Todos eles se sentariam tentando me envergonhar, me fazer sentir culpa. Tentariam me pressionar para que eu esquecesse tudo e deixasse a casa com eles. Mas eu tinha outros planos. Estarei lá, respondi. Bom. E Kayla, você precisa se comportar de forma adequada e razoável amanhã. Não se preocupe, estarei. Desliguei e, pela primeira vez, sorri. Eles pensavam que me dariam uma lição e que eu recuaria. Não faziam ideia do que eu estava trazendo para aquela reunião. Passei o resto da noite me preparando. Organizei todos os documentos, conferi se tinha tudo o que precisava. Amanhã seria interessante. Na noite seguinte, dirigi até a casa dos meus pais. Na verdade, para minha casa, onde meus pais viviam. Estacionei na entrada e respirei fundo antes de sair do carro. Tinha minha pasta com todos os documentos debaixo do braço. Quando entrei,
Todos já estavam lá. Minha mãe e meu pai estavam sentados no grande sofá. Marcos e Jennifer sentaram-se ao lado deles. Todos me olharam com a mesma expressão, desaprovação misturada com raiva. Haviam colocado uma única cadeira em frente ao sofá para mim. Parecia o cenário de um tribunal. Eles eram os promotores e juízes, e eu deveria ser a ré em julgamento. Sentei-me e coloquei a pasta no colo. Ninguém disse olá. Ninguém perguntou como eu estava. Meu pai começou a falar imediatamente. Kayla, toda a família está insatisfeita com seu comportamento. Você nos envergonhou diante daquela empresa de construção. Ameaçou-nos com consequências terríveis. Isso é inaceitável. Marcos inclinou-se para a frente. Jennifer e eu tínhamos tudo planejado. Precisamos dessa casa para criar nossos filhos da maneira correta. Eles precisam de espaço, ar fresco, um quintal para brincar. Por causa do seu conflito com a empresa de construção, nossa mudança foi adiada indefinidamente. Você está sendo egoísta. Olhei para cada um deles. Minha mãe estava com os braços cruzados. Jennifer concordava com tudo que Marcos dizia. Eles realmente acreditavam que estavam certos. Eles realmente pensavam que o problema era eu. A mudança de vocês não foi apenas adiada, disse calmamente. Foi completamente cancelada. Nenhum de vocês cruzará novamente o limiar da minha casa. Minha assistente já trocou todas as fechaduras ontem. Minha mãe deu um suspiro de espanto. O rosto do meu pai ficou vermelho. Marcos levantou-se. Você não pode fazer isso. Já fizemos planos. Posso fazer o que quiser com minha propriedade. E isso não é tudo. Abri minha pasta e retirei o laudo de avaliação dos danos. Coloquei-o sobre a mesa de centro entre nós. Vocês me devem $15.000 por destruir minha propriedade. Este é o laudo oficial dos danos causados pelo projeto de construção de vocês. Se recusarem a pagar, irei à justiça. E quando for, apresentarei os documentos em que vocês falsificaram minha assinatura. Isso é crime. Minha mãe começou a chorar imediatamente, segurando dramaticamente o peito. Como você pode fazer isso conosco? Somos seus pais. Meu pai levantou-se e gritou. Você não teria coragem de nos levar à justiça. Se fizer isso, vamos te deserdar. Para nós, você estará morta. Olhei para ele e sorri. Perfeito. De qualquer forma, estranhos não vão morar na minha casa. Meu pai congelou. O que você quer dizer com isso? Mergulhei novamente na pasta e retirei a notificação de despejo. Coloquei-a sobre a mesa, ao lado do laudo de danos. Já que vocês planejam me deserdar, isso vai facilitar as coisas. Esta é uma notificação de despejo. Vocês têm 30 dias para sair da minha casa. Meu pai pegou o papel e leu. Suas mãos tremiam. Isso é ridículo. Você não pode nos despejar. Esta é nossa casa. Não, é minha casa. Sempre foi minha casa. Comprei-a com meu dinheiro. Vocês viveram lá de graça por 7 anos. Eu nunca cobrei aluguel de vocês. Eu paguei todos os impostos da propriedade, mas cansei de sustentar a vida de pessoas que falsificam minha assinatura e tentam roubar meu patrimônio. Marcos saltou do sofá. Kayla, você perdeu completamente a cabeça. Está destruindo esta família. Minha mãe ainda chorava. Nós te criamos melhor do que isso. Investimos tanto dinheiro em você. Pagamos sua educação, suas roupas, tudo enquanto você crescia. Eu me levantei também. E eu investi uma quantia considerável em você ao longo dos anos. Sempre te dei dinheiro para necessidades urgentes. Só no ano passado, te dei $6.000 para coisas que você disse serem emergências. Paguei suas férias no México. Paguei suas férias na Flórida. Comprei um carro novo para você há 3 meses, e você nunca valorizou nada disso. Agora vocês têm 30 dias para sair. Virei-me para Marcos. E você também não está esquecido. Liguei para seu senhorio ontem e disse que não vou mais pagar o aluguel do seu apartamento. Você também tem um mês para encontrar um novo lugar ou arrumar dinheiro para continuar pagando sozinho.
O rosto de Marcus ficou pálido. Jennifer segurou seu braço. O quê? Você não pode fazer isso. Temos filhos. Você deveria ter pensado nos seus filhos antes de tentar roubar minha casa. Peguei minha pasta e caminhei em direção à porta. Atrás de mim, todos começaram a falar ao mesmo tempo. Meu pai gritava que eu era ingrata. Minha mãe chorava mais alto ainda. Marcus me chamava de nomes horríveis. Jennifer gritava sobre como eu era cruel. Abri a porta, saí e fechei atrás de mim. Suas vozes ainda eram audíveis do lado de fora. Entrei no carro e dirigi embora. Nos dias seguintes, meu telefone não parou de tocar. Meus pais ligaram, Marcus ligou, Jennifer ligou. Deixaram mensagens de voz, enviaram mensagens de texto. As mensagens começavam com raiva, depois passavam a súplicas, e depois voltavam a ficar raivosas. Li algumas e então bloqueei todos os números. Não queria ouvir mais nada deles. Eu já tinha dito tudo o que precisava naquela reunião. Uma semana depois, minha prima Raquel me ligou. Kayla, o que está acontecendo? Jennifer postou algo nas redes sociais sobre você e está chamando muita atenção. Agradeci a Raquel e desliguei. Abri minhas redes sociais e encontrei a publicação de Jennifer. Ela havia escrito uma mensagem longa dizendo que eu tinha perdido a cabeça, que estava tentando destruir a família, que estava despejando meus pais idosos de sua casa, e que, por causa da minha vingança, a família dela também poderia perder sua moradia. Ela fez parecer que eu era um monstro. A postagem já tinha centenas de comentários. A maioria de pessoas que eu não conhecia, e estavam me chamando de coisas terríveis. Li alguns comentários. Diziam que eu era fria, que a família deveria sempre vir em primeiro lugar, que eu deveria sentir vergonha de mim mesma. Algumas pessoas disseram que eu merecia ficar sozinha pelo resto da vida. Mas eu não ia ficar em silêncio e deixá-los controlar a narrativa. Escrevi meu próprio comentário na postagem de Jennifer. No meu comentário, contei a verdade. Expliquei que a casa de campo era minha propriedade e que minha família havia falsificado minha assinatura para iniciar uma obra sem autorização. Escrevi sobre como eu havia comprado uma casa para meus pais e deixado que eles morassem lá de graça por 7 anos. Escrevi sobre pagar o aluguel do apartamento do meu irmão por anos. Em seguida, postei capturas de tela, documentos da propriedade mostrando meu nome como dona, extratos bancários comprovando todos os pagamentos que fiz para ajudá-los. Tudo estava lá, preto no branco. A reação foi imediata. Parentes começaram a comentar. Minha tia escreveu que meus pais sempre diziam a todos que a casa era deles, que eles próprios haviam comprado. Meu tio disse que meus pais afirmavam que eu nunca os ajudava financeiramente. Outros parentes entraram na conversa. Escreveram que Marcus era ingrato. Disseram que meus pais haviam mentido para toda a família. Jennifer deletou sua postagem original em menos de 1 hora, mas capturas de tela já circulavam. Eu bloqueei toda a minha família nas redes sociais depois disso, mas eles não desistiram. Alguns dias depois, meus pais apareceram no prédio do meu apartamento. O porteiro me chamou e eu disse para não deixá-los entrar. Eles voltaram mais 2 vezes naquela semana. Cada vez, recusei vê-los. Marcus veio uma vez com Jennifer. Mesmo resultado. Finalmente, minha mãe deixou um bilhete com o porteiro. Dizia que queriam conversar e resolver tudo. Eu respondi que só me comunicaria através do meu advogado. 2 semanas depois, Peter me ligou. Seus pais entraram em contato comigo. Ameaçaram processá-la. Expliquei a eles que não tem a menor chance de ganhar. Mostrei os documentos falsificados, o laudo de danos, tudo. Eles recuaram rapidamente. Bom. E os $15.000? Eles não mencionaram, mas deixei claro que, se não pagassem, você prosseguiria com a ação criminal por falsificação. Passou-se 1 mês. No último dia antes do prazo do despejo, $15.000 apareceram na minha conta bancária. A transferência veio do meu pai. Sem mensagem, sem explicação, apenas o dinheiro. 3 dias depois, Peter confirmou que meus pais haviam saído da casa. Contratei uma empresa de limpeza e, em seguida, coloquei a casa para alugar. Encontrei inquilinos em 1 semana,
um jovem casal simpático que pagava em dia e cuidava da propriedade. Recebi notícias sobre minha família através de parentes que ainda falam comigo. Minha prima Raquel me contou que meus pais haviam alugado um pequeno estúdio na periferia da cidade. Meu pai precisou voltar a trabalhar, mesmo estando aposentado, porque a pensão deles não era suficiente para cobrir aluguel e despesas. Minha tia comentou que Marcos e Jennifer haviam deixado a cidade completamente. Aparentemente, eles não conseguiam pagar aluguel em lugar decente, então mudaram-se para outro estado, onde os pais de Jennifer moravam. Não senti nada ao ouvir essas notícias. Nenhuma culpa, nenhuma satisfação, nada. 6 meses se passaram desde aquele dia na casa de campo. Ainda administro minha empresa de marketing. Os negócios vão bem. Vou à minha casa de campo algumas vezes nos finais de semana. O novo gramado está crescendo bem. Contratei profissionais para reparar adequadamente a parede e remover a ampliação que havia sido iniciada. A casa parece como antes, talvez até melhor. Não me comunico com meus pais, nem com Marcos ou Jennifer. Eles tentaram entrar em contato algumas vezes por meio de outros parentes, mas deixei claro que não tinha interesse. Alguns membros da família acham que eu fui longe demais. Outros dizem que fiz a coisa certa. Honestamente, não me importo mais com o que ninguém pensa. O que eles fizeram foi imperdoável. Eles não apenas tentaram tomar minha propriedade. Traíram minha confiança, falsificaram minha assinatura e ainda tentaram me fazer sentir culpa por impedir tudo. Minha mãe me enviou uma carta no mês passado. Não abri. Joguei fora. O que quer que ela quisesse dizer, eu não precisava ouvir. Algumas pessoas dizem que a família é tudo, que você deve perdoar a família, não importa o que. Mas eu não acredito mais nisso. A família não deve roubar você. A família não deve falsificar sua assinatura. A família não deve aproveitar-se da sua generosidade por anos e depois exigir ainda mais. Não sei o que acontecerá no futuro. Talvez algum dia eles realmente peçam desculpas e tentem consertar as coisas. Talvez nunca o façam. Por enquanto, não estou pronta para restaurar qualquer relacionamento com eles. Não estou pronta para perdoar ou esquecer o que fizeram. Eles fizeram suas escolhas e agora estão vivendo com as consequências. Eu também fiz minhas escolhas. Protegi o que era meu e me defendi. Às vezes, tarde da noite, me pergunto se fui uma pessoa ruim pelo que fiz. Então lembro deles na minha casa, defendendo a decisão de tomar a propriedade de mim. Lembro da assinatura falsificada. Lembro Marcos dizendo que eu estava sendo dramática. Lembro do meu pai ameaçando me deserdar. E então paro de me questionar. Fiz o que precisava ser feito. Esta é a minha vida agora, e estou bem com isso.